Eu pagava aos meus pais $700 por semana, mas eles não apareceram na festa de aniversário da minha filha. Perguntei o motivo, e meu pai respondeu: sua filha não existe para nós. Fiquei em silêncio. Tremendo, cortei contato com eles. 40 minutos depois, o karma os alcançou. Tiveram a audácia de mandar uma mensagem de feliz aniversário para minha filha. Apenas uma mensagem sem ligação, sem visita, sem cartão, sem presente, nem mesmo um vídeo. E isso depois de eu ter enviado os mesmos $700 naquela segunda-feira, como vinha fazendo toda semana nos últimos 8 meses. Seria quase engraçado, se não fosse tão nojento. Meus pais, que não trabalhavam há mais de um ano, gastavam sem problema algum em compras aleatórias na Amazon e passavam fins de semana inteiros no cassino. Mas, de alguma forma, não conseguiam dirigir 20 minutos para ver a única neta no aniversário dela. Eu não esperava muito. De verdade, não esperava. Sabia que algo havia mudado entre nós desde que Ava nasceu. Meu pai mal olhou para ela quando a levei para casa pela primeira vez. Minha mãe agiu como se estivesse me fazendo um favor ao pegá-la no colo. Eles nunca criaram laços com ela nem quando eu implorava para que ficassem algumas horas cuidando dela para que eu pudesse dormir. Sempre havia uma desculpa. Mas, com o tempo, as desculpas ficaram mais afiadas, mais cruéis. Quando Ava fez 3 anos, minha mãe disse que ela se parecia demais com o pai e, como ele nos abandonou antes mesmo de ela nascer, isso tornava Ava difícil de amar. Quase deixei o telefone cair quando ouvi isso. Eu deveria tê-los cortado da minha vida naquele momento. Mas não fiz isso. Pensei que talvez fosse apenas amargura. Talvez eles estivessem de luto pela vida que imaginaram que eu teria. Talvez, se eu continuasse presente, acabassem mudando. Então, paguei as contas deles. Fazia as compras de mercado todo domingo. Enviava dinheiro sempre que pediam e, muitas vezes, mesmo quando não pediam. Quando não conseguiram pagar o aluguel, eu cobri. Quando perderam o seguro do carro, coloquei-os de volta em uma apólice no meu nome. Até deixei de lado meus planos de me mudar para um lugar melhor para a Ava, só para garantir que eles tivessem o suficiente. E tudo o que eu pedia, tudo o que eu sempre pedi, era que fizessem parte da vida dela nem que fosse um pouquinho. Ava completou 6 anos no último sábado. Usava um vestido rosa brilhante e dançava pelo quintal como se estivesse num palco. Tivemos cupcakes, limonada, potes de vidro e decorações simples que pareciam saídas do Pinterest. As amiguinhas dela trouxeram presentes embrulhados em papel colorido, e uma das mães até ficou para me ajudar a arrumar tudo. Mas, o tempo todo, Ava olhava para o portão. A cada 10 minutos, perguntava se a vovó e o vovô estavam vindo. Eu disse, talvez. Eu disse, vamos ver. E me odiei por isso, porque já sabia a resposta. Eles nunca vieram. Naquela noite, depois que coloquei Ava na cama e lavei o glacê do cabelo dela, sentei no sofá e fiquei encarando o celular. Rolei as mensagens para cima. Minha mãe tinha mandado uma de manhã: diga feliz aniversário a Ava por nós. Nada mais. Liguei. Nem pensei direito, só precisava ouvir, precisava entender qual seria a desculpa dessa vez. Meu pai atendeu. Soava irritado. Perguntei por que não tinham vindo. Só isso. Sem gritos. E ele respondeu: sua filha não existe para nós. Fiquei imóvel. Não sei o que esperava ouvir, mas com certeza não era isso. Houve um silêncio. Então ele desligou. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Não chorei. Não liguei de volta. Só abri o aplicativo do banco, entrei nos pagamentos agendados e cancelei cada um deles. Depois me sentei novamente, ainda tremendo um pouco, e deixei tudo afundar na minha mente. 40 minutos depois, recebi uma mensagem da minha mãe: você pode pedir jantar pra gente? Nada chique, só comida chinesa ou algo assim. Não tem nada para comer em casa. Não respondi. 2 dias depois, algo estranho aconteceu. Minha mãe ligou não para se desculpar, mas para perguntar onde estava o dinheiro. Eu disse que tinha acabado. Que não haveria mais ajuda, mais nada. No começo, ela não acreditou. Riu e disse que eu acabaria voltando de joelhos, como sempre.
Mas foi aí que ela se enganou. O que eles não sabiam, o que nunca poderiam imaginar, era que dessa vez eles não estavam apenas perdendo conforto gratuito, estavam prestes a perder muito mais. Na quarta-feira de manhã, recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei ir para a caixa postal e ouvi enquanto preparava o lanche da Ava. Era o senhorio deles, não o meu deles. Ele foi educado, até um pouco constrangido. Disse que o aluguel ainda não tinha caído e só estava conferindo, já que eu sempre havia sido confiável. Aquela frase me paralisou. Eu tinha virado a inquilina confiável deles, pagando as contas de um lugar onde nem morava. Liguei de volta e disse que não faria mais nenhum pagamento, e que, dali em diante, tudo teria que vir diretamente dos meus pais. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se tivesse acabado de perceber algo desconfortável. Depois agradeceu e desligou. Naquela noite, recebi uma mensagem da minha mãe. Sem cumprimento, sem pergunta só, então você vai mesmo nos deixar sem nada? Está orgulhosa de si mesma? Fiquei olhando para aquilo por muito tempo. Depois bloqueei o número dela. Eu não precisava de mais uma tentativa de manipulação disfarçada de conversa. Não dessa vez. Mas eles não pararam. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem no Facebook vinda da antiga conta da minha mãe, que eu tinha esquecido de excluir. A mensagem era longa, confusa, dava para perceber que os dois tinham escrito juntos. Me acusavam de ter virado as costas para a família, diziam que Ava era uma consequência, não uma filha. Alegavam que nunca tinham concordado em fazer parte dessa situação, como se fosse um negócio mal feito. Foi nesse momento que algo dentro de mim realmente quebrou. Não por raiva, mas por nojo. Liguei para o meu irmão naquela tarde. Ray é 5 anos mais velho que eu, mora no Colorado com a esposa. A gente se fala de vez em quando, geralmente para dar notícias ou nos feriados, nada muito profundo. Por isso, eu sabia que podia confiar nele. Contei tudo desde o aniversário em que eles não apareceram, até a ligação e as mensagens. Não omiti nada. Ele ficou em silêncio no começo. Então ele apenas disse que já estava na hora de alguém responsabilizá-los. Eu estava no meio da pergunta o que você quer dizer com isso, quando ele contou o resto, também vinha mandando dinheiro para eles. Não tanto quanto eu, mas o suficiente para ajudar com a conta de celular, compras e despesas do carro. Eu não fazia ideia. Ele disse que nunca me contou porque não queria que parecesse que duvidava da minha capacidade de lidar com a situação. A verdade é que ele achava que, se nós dois continuássemos ajudando, talvez nossos pais acabassem amolecendo. Que, com o tempo, abririam o coração para Ava. Mas agora ele via que isso nunca aconteceria. Na manhã seguinte, minha mãe ligou de novo, dessa vez de outro número. Atendi. Ela estava chorando, furiosa, desesperada. Disse que o Ryan tinha ligado, dito que eles estavam por conta própria agora, que ele tinha terminado com tudo, que o modo como tratavam a Ava era nojento e que ele não toleraria mais isso. Ela gritou comigo, dizendo que eu envenenei contra eles, que destruí a família, que éramos ingratos, egoístas e sem coração. Desliguei sem dizer uma palavra. O que ela não sabia era que o Ryan já tinha entrado em contato com o resto da família, também nossa tia, nossos primos, até a melhor amiga da minha mãe, com quem ela fofocava todo fim de semana. Ele contou tudo. Enviou capturas de tela. Explicou como nossos pais se recusavam a reconhecer uma menina de 6 anos apenas porque o pai dela tinha ido embora antes mesmo de ela nascer, como se isso a tornasse indigna de amor. A reação começou pequena. Alguns parentes pararam de retornar às ligações. Depois, alguém deixou um comentário passivo-agressivo em uma foto da minha mãe no Facebook. Em seguida, as fotos do aniversário da Ava que eu havia compartilhado começaram a receber uma enxurrada de mensagens de apoio de pessoas que não comentavam há anos. Eles estavam perdendo o controle da narrativa, e sabiam disso. Foi aí que o verdadeiro colapso começou. Eles passaram a ligar para o Ryan sem parar. Quando ele não atendeu, apareceram na casa dos sogros dele 3 estados de distância sem avisar. A esposa dele me mandou uma foto da câmera Ring. Meus pais estavam lá, na varanda, parecendo não dormir há dias. Foi nesse momento que percebi: eles não estavam apenas envergonhados. Estavam desmoronando. Mas o que ninguém previu, nem mesmo Ryan, foi o que viria a seguir.
Algo mesquinho, patético e tão público que exporia tudo o que eles tentaram esconder. E, dessa vez, não haveria como distorcer a verdade. Na semana seguinte, o silêncio. Silêncio total. Nenhum texto, nenhuma ligação de número desconhecido, nenhuma mensagem manipuladora de contas falsas no Facebook. Pela primeira vez em meses, eu não acordava com chantagens emocionais nem áudios cheios de culpa. No começo, pensei que talvez eles finalmente tivessem entendido. Que tinham percebido que queimaram a última ponte. Eu estava errada. Tudo começou com uma mensagem da minha prima Nathalie, na manhã de quinta-feira. Apenas uma frase: Scarlett, você viu o vídeo? Eu não tinha visto. Mal usava o Facebook, mas abri na hora. No topo do meu feed, ele estava lá. Meus pais tinham feito uma live na noite anterior. Não era um vídeo curto, era um desabafo de 26 minutos. A legenda dizia: a verdade sobre nossa filha e as mentiras que destruíram nossa família. Fiquei olhando para aquilo por um minuto inteiro antes de apertar o play. Queria poder dizer que não assisti, mas assisti. Minha mãe estava sentada na beira do sofá, chorando em um lenço amassado desgrenhada, mas claramente ensaiada. Meu pai estava ao lado, de braços cruzados, com a expressão de quem estava prestes a entrar em batalha. Eles não estavam quebrados. Não estavam arrependidos. Estavam furiosos. Ela começou a falar primeiro. Disse que eu os manipulava há anos, usando minha filha para controlar a narrativa da família. Contou uma versão distorcida da história, afirmando que eu os obrigava a aceitar meu dinheiro, que eu implorava para que permanecessem na minha vida, e que sempre os ameaçava cortar contato se não colaborassem com a história da mãe solteira vítima. Então meu pai se inclinou para a frente. Segurava uma foto impressa uma diaba em sua festa de aniversário, com a vela faiscante sobre o bolo e disse: essa criança não existe para nós. Ela não é da nossa família. Senti um enjoo físico. Mas eles foram ainda mais longe. Meu pai afirmou que o Ryan tinha sido doutrinado pela esposa fria e egocêntrica. Minha mãe insinuou que Ava talvez nem fosse filha do meu ex, que eu teria o enganado e inventado o resto para ganhar pena. Assistir aquilo foi como olhar nos olhos de um estranho e perceber que ele usava uma máscara o tempo todo. Mais de 400 pessoas assistiram à live ao vivo. Pela manhã, já havia sido compartilhada dezenas de vezes. Alguns dos velhos amigos da igreja deles os defenderam, acreditando em cada mentira. Mas a maioria dos comentários estava indignada ou confusa. Muita gente dizia que eles precisavam de ajuda, que aquilo era um colapso público. Alguns até me marcaram, perguntando se eu estava bem. Ryan viu o vídeo também. Não me ligou na hora, apenas mandou uma captura de tela com a mensagem: eles fizeram mesmo. Foram até o fim. Nenhum de nós respondeu publicamente. Não havia porquê. Deixamos que as pessoas acreditassem no que quisessem. Eu não ia justificar a existência da minha filha nem implorar por validação. Mas as consequências vieram rápido. No fim de semana, recebi um e-mail do proprietário da casa deles, formal, educado e frio. Alguém havia encaminhado o vídeo para ele. Disse que achou o conteúdo perturbador e, por isso, estava rescindindo o contrato de aluguel. Tinham 30 dias para desocupar o imóvel. Sem discussão. Depois veio a ligação da farmácia. Meus pais ainda me tinham como contato de emergência, algo que eu tinha esquecido de atualizar. O farmacêutico ligou para avisar que minha mãe tentará renovar uma receita de remédio para a dor. E quando o cartão dela foi recusado, ela fez um escândalo completo gritando, ameaçando os funcionários, acusando-os de discriminação. Um cliente filmou tudo. O vídeo foi parar, naquela mesma noite, em uma página local de fofocas com o título: Surto no Walgreens, mulher grita após ter receita recusada. Nos comentários, alguém a reconheceu. Depois, outro usuário colocou o link da live deles no Facebook. Logo alguém percebeu que seus nomes apareciam no site da igreja como voluntários. Na manhã seguinte, já tinham sido completamente removidos do site, apagados, como se nunca tivessem existido. Eu não ri. Não chorei. Não parecia vingança. Parecia apenas assistir, em câmera lenta, ao colapso de pessoas que não tinham mais ninguém para quem fingir. Mas eu não estava preparada para o que viria depois.
Meu tio, o irmão mais velho do meu pai, organizou uma reunião de família no fim de semana seguinte. Ryan e eu não fomos convidados. Nenhuma surpresa aí, não falávamos com aquele lado da família havia anos. O que não sabíamos é que nossos pais foram convidados e compareceram, desesperados para salvar o que restava de sua reputação. E foi aí que tudo explodiu. Porque alguém naquela reunião tinha visto tudo e não estava disposto a deixar passar. Descobri sobre a reunião de família do mesmo jeito que o resto dos parentes, por fotos no Facebook. Era assim o quanto eu estava fora do círculo. Havia fotos em grupo com os primos usando camisetas combinando, cadeiras dobráveis sob uma tenda alugada, um daqueles brinquedos infláveis para as crianças. Alguém até fez cupcakes personalizados com nosso sobrenome escrito na cobertura. Foi como assistir estranhos comemorando uma vida da qual eu tinha sido apagada. Mas nem todos tinham esquecido de nós. Raya me ligou no domingo à noite, antes mesmo de eu atender, ouvi em sua voz um riso contido, mas não de humor aquele tipo que nasce do choque e da vergonha alheia. Ele disse, então, nossos pais resolveram aparecer em público. Tio James havia organizado tudo uma grande reunião de família, a primeira em mais de 10 anos. Ryan e eu não esperávamos convite, mas nossos pais chegaram atrasados e cheios de drama. Minha mãe, vestida com uma blusa preta, parecia pronta para um funeral. Meu pai, rígido e arrumado demais, com aquele ar de quem achava que alguém lhe entregaria um microfone. Segundo contou uma das primas do Ryan, eles entraram no local como vítimas. Nem esperaram que alguém perguntasse como estavam. Minha mãe começou a falar na hora dizendo que os filhos haviam se voltado contra eles, que tinham sido abandonados pelas próprias crianças que criaram, que nem foram convidados para o aniversário da neta, como se ela mesma não tivesse me olhado ou mais próximo disso, por telefone dito que Ava não existia para ela. Meu pai concordava, balançando a cabeça, acrescentando frases sobre traição e sobre como as crianças de hoje em dia não têm respeito por quem lhes deu a vida. Foi a Lauren, filha do tio James, quem não deixou barato. Ela tem 24 anos, é direta, acabou de ter o segundo bebê e não tem filtro algum nem finge ser educada quando alguém mente na cara dela. Ela tinha visto a live no Facebook, aquela em que meu pai segurou a foto da Ava e disse aquelas palavras que nunca vou esquecer. E esperou o momento certo, quando minha mãe tentou fazer um comentário passivo sobre ter sido cortada financeiramente sem motivo algum. Então, ela falou alto o suficiente para que as pessoas em 2 mesas próximas parassem de comer. Foi antes ou depois de você dizer que a Ava não existia? Tudo parou. Minha mãe piscou, fingindo não entender. Meu pai murmurou algo sobre assuntos privados. Mas Lauren não parou. Ela pegou o celular, abriu o vídeo e deu play ali mesmo, na frente de todo mundo. O som já estava conectado à caixa de som portátil que tocava música. Ninguém planejou, mas de repente toda a família estava ouvindo o monólogo amargo dos meus pais, o momento em que minha mãe chamou Ava de consequência e a parte em que meu pai, com a voz mais fria possível, disse, essa criança não é da nossa família. Uma das crianças começou a chorar, alguém murmurou meu Deus, um dos primos mais velhos se levantou e saiu. Ninguém os defendeu. Ninguém disse nada. E então, pela primeira vez, o tio James falou. Ele se levantou, olhou os dois nos olhos e disse, se é assim que vocês tratam sua neta, não pertencem a esta mesa. Minha mãe começou a chorar. Meu pai se levantou como se fosse dizer algo, mas nada saiu. Eles foram embora sem se despedir. Mas o estrago não parou ali. O vídeo da confrontação, sim, alguém gravou, se espalhou pelos grupos de família. Algumas amigas antigas da minha mãe também viram. Gente que antes acreditava na versão dela. Na segunda-feira de manhã, ela apagou o Facebook. O perfil do meu pai foi limpo, como se tentassem apagar as provas. Mas era tarde demais. A igreja os removeu da lista de voluntários. Os velhos amigos pararam de atender. Até o grupo de tricô da minha mãe pediu que ela tirasse um tempo. Eles não estavam mais apenas cortados de mim, estavam isolados de todos. Mas o golpe final veio de alguém que eles nunca viram como ameaça. Alguém que até então tinha ficado de fora. E o que ela fez arrancaria o último vestígio de orgulho que restava diante das poucas pessoas que ainda importavam. Quando o escândalo do reencontro terminou de circular pela família, meus pais eram como fantasmas, tinham perdido a mim, a Ryan, o status, a imagem. A influência que mantinham através da culpa e da manipulação havia desaparecido.
Pela primeira vez, não podiam distorcer a história. Foram encurralados pelas próprias palavras, pela própria crueldade. Mas o golpe final que cortou tudo de vez não veio de mim nem de Raya. Veio de alguém que eles achavam velha demais para se importar, velha demais para reagir, minha tia-avó Virgínia, 78 anos, viúva, direta como uma flecha. Ela já tinha vivido bastante para saber que ficar calada diante da crueldade é ser cúmplice. Não acreditava em escândalos, acreditava em declarações. Ela me ligou numa terça-feira de manhã, do nada, e eu soube que algo estava por vir. Não falávamos desde que Ava nasceu. Naquele ano, ela me mandou um cobertor de crochê e um cartão dizendo que ela seja mais forte do que as pessoas que a decepcionarem. Na época achei uma frase bonita. Agora eu entendo. Ela perguntou como eu estava, perguntou da Ava, disse que tinha visto o vídeo do reencontro e que não pretendia ficar em silêncio. Contou que escreveu uma carta de verdade, datilografada, assinada e que enviou não só aos meus pais, mas a todos os parentes que estiveram no reencontro. Eu não perguntei o que dizia. Nem precisei. 2 dias depois, recebi uma mensagem da minha mãe. Uma foto de uma carta amassada, enrugada, manchada de lágrimas sobre a mesa de jantar deles. E embaixo, uma única frase: espero que esteja feliz agora. Sem explicação, sem pedido de desculpas. Só isso. Eu não respondi. Raya me ligou naquela noite. A tia Virgínia também tinha mandado uma cópia da carta para ele. Lemos juntos pelo telefone. Não era uma carta com raiva e foi isso que a tornou ainda mais forte. Era calma, precisa, como uma sentença lida por um juiz. Sem emoção, só verdade. Ela citava o vídeo do Facebook palavra por palavra. Mencionava o fato de meus pais se recusarem a reconhecer a existência de Ava, o escândalo no Walgreens, o hábito de transformar a família em fonte de apoio financeiro sem nunca oferecer nada em troca. Incluía capturas de tela, até links. Escreveu que perdão sem responsabilidade é apenas conivência. E terminou com uma linha que queimava. Nunca esquecerei. Vocês não são mais parte desta família não porque os rejeitamos, mas porque foram vocês que escolheram rejeitar uma criança. Essa frase se espalhou como fogo. No domingo, eles foram oficialmente removidos de todos os grupos de família. Amigos antigos os desfizeram das redes. Um primo, que antes compartilhava as postagens deles, marcou Ryan e a mim em um comentário: agora a gente enxerga vocês. Só não queria ver antes. Até a igreja, à qual eles se agarravam por imagem, silenciosamente os tirou da lista de voluntários. Alguém deve ter enviado o vídeo ou talvez eles mesmos tenham visto. De qualquer forma, meus pais pararam de aparecer por lá. Ninguém perguntou por quê. Dessa vez, o silêncio não era meu para carregar. Eles estavam humilhados. Isolados. Sozinhos. Mas eu ainda não tinha terminado. Faltava uma última coisa. Não por vingança. Não para feri-los. Mas para proteger Ava. Para garantir que nada do veneno deles jamais a alcançasse sem voltas, sem desculpas súbitas, sem visita surpresa. Eu ia tornar tudo oficial. Silencioso. Irrevogável. Chovia na manhã em que assinei os papéis. Nada dramático, só uma garoa cinzenta que deixava a cidade mais calma do que o normal. Ava estava comigo. Sentou ao meu lado na sala de espera do escritório da advogada, balançando as pernas e desenhando uma figura dela com a girafa de pelúcia. Ela não sabia o motivo de estarmos ali e eu não pretendia contar. Não por muito tempo. Clary, minha advogada, nos recebeu como uma velha amiga. Foi ela quem me ajudou a conseguir a guarda depois que o pai da Ava desapareceu. Sem julgamentos, só perguntas. Olhou para mim naquela manhã e disse: então, chegou ao fundo do poço. Assenti. Era tudo o que precisava ser dito. Vim para tornar oficial: meus pais nunca mais poderiam se infiltrar na vida da Ava. Nem por culpa, nem por pena, nem por brechas legais. Entramos com uma ordem de restrição de contato limitada, específica, permanente. Impedia visitas à escola, decisões médicas, ou qualquer tentativa de reivindicar direitos de avós na justiça. O nome de Ava estava lá, junto ao meu.
Adicionei uma cláusula ao testamento: se algo me acontecer, a guarda vai para Ryan e sua esposa. Meus pais não terão nenhum acesso nem visitas supervisionadas. Depois redigimos a declaração final, uma última mensagem oficial. Não entrem em contato comigo nem com minha filha novamente. Vocês não fazem parte das nossas vidas. Qualquer tentativa de contato será considerada violação e tratada legalmente. Isso não é punição. É proteção. Enviei por correio registrado. 2 cópias. Uma para cada um. Não esperava a resposta e não recebi. Passou uma semana. Depois 1 mês. Sem ligações, sem cartas, sem perfis falsos tentando me adicionar no Facebook. Nada. O silêncio foi estranho no começo. Por tanto tempo, o barulho deles preenchia tudo: mensagens, recados passivo-agressivos, pedidos de dinheiro disfarçados de preocupação. Agora, pela primeira vez em mais de 1 ano, havia paz. E nesse silêncio, algo inesperado aconteceu. Ava começou a sorrir mais. Não aqueles sorrisos grandes e ensaiados de festa, mas os verdadeiros, os que surgiam quando me via observando-a colorir, quando pedia para assar biscoitos só porque sim, quando corria para os braços de Ryan durante as visitas e o chamava de papai bônus. Estávamos finalmente construindo algo sem interferências, sem ruídos, só nós. Algumas semanas depois, tia Virginia nos convidou para um pequeno encontro. Ela chamou de almoço de domingo, mas era mais do que isso. Era uma retomada silenciosa de espaço, um começo limpo. Ryan e a esposa pegaram um voo para vir. Alguns primos trouxeram os filhos. Até o tio James apareceu, o que surpreendeu todo mundo. Sentamos ao redor de uma mesa grande descombinada, coberta de comida caseira e vinho barato. Ava usava um vestido com estampa de girassóis e entregou para tia Virginia um papel dobrado, um desenho da família toda com as palavras: obrigada por me enxergar. Ninguém disse nada por alguns segundos. Tia Virginia apenas a abraçou e sussurrou algo em seu ouvido. Ava sentiu, séria, como se tivesse acabado de ouvir a coisa mais importante do mundo. Depois da sobremesa, Lauren se inclinou até mim e disse baixinho: eles odiariam ver isso. Demorei um pouco, depois respondi: ótimo. Significa que é exatamente como deve ser. Eles escolheram ir embora. Escolheram o orgulho em vez do amor verdadeiro. Decidiram que, se não pudessem controlar a história, preferiam ser apagados dela. Então eu os apaguei não só nos papéis, mas dentro de mim. Linha por linha. Parei de pensar neles quando Ava alcançava um marco novo. Parei de imaginar o que diriam se a vissem dançar ou escrever o nome dela de trás para frente para fazer os amigos rirem. Parei de esperar que mudassem. Eles não vão. Aos poucos, desapareceram primeiro das nossas vidas, depois da família. Um parente se mudou sem avisá-los. Outros tirou discretamente da lista de convidados de um casamento. Uma velha amiga da igreja, que os visitava todos os sábados, parou de atender o telefone. E eu não disse nada. Porque a verdadeira vingança não foi o confronto, nem uma explosão emocional. Foi a vida tranquila que continuou sem eles: uma criança feliz, um lar em paz, uma família presente. E 2 espectadores do lado de fora, assistindo a tudo, sabendo que nunca mais seriam convidados a entrar.